Talvez você que não seja pai tenha ouvido a frase: quando você tem um filho, tudo muda. O que isso significa? Talvez você esteja pensando: nossa, mas é só um filho. O que muda na cabeça de um homem quando ele se torna pai? Bom, eu tenho 2 crianças e já de certa forma tive tempo suficiente para pensar sobre isso, para conseguir explicar para você de uma forma um pouco mais estruturada. Antes da gente começar, olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo e neste canal falamos sobre comportamento humano. Espero que a nossa conversa hoje seja proveitosa para você e tudo o que você precisa saber sobre mim está aqui na descrição, certo? Comecemos pelo começo. Veja, essa ideia de ser pai, antes de mais nada, é algo que nós temos que lembrar que ela não se aplica somente a uma situação quando você tem uma criança biológica. Ela pode se aplicar quando você tem um filho adotivo ou quando você tem um agregado, ou até mesmo, para alguns, quando você se torna padrinho. Para algumas pessoas, a significância de ser padrinho é tão forte que ela funciona também para dar uma mudada na cabeça do homem. Mas que mudada é essa? O que acontece na cabeça de um homem quando nós, de repente, temos uma criança sob a nossa tutela? Opa, utilizamos uma palavra adequada. Tutela, guarda, responsabilidade. Já sabemos que grande parte do que é ser homem é ser responsável. Ser homem, antes de mais nada, é conseguir carregar um fardo para si. Por mais louco que soe, né? Hoje, onde todos querem apenas curtir a vida e curtir os pequenos prazeres, saiba que ser homem é escolher o tamanho da sua cruz e carregá-la, sem reclamar e focado em levá-la onde ela precisa ser entregue. Então, ser homem é ser responsável. E, naturalmente, quando você tem uma criança sob sua responsabilidade, essa responsabilidade aumenta em ordens de magnitude, ela fica muito maior. Por quê? Porque ela te traz uma recompensa incrível. E eu vou mergulhar nisso agora com calma. Um dos grandes sonhos que nós temos na nossa vida é sermos insubstituíveis. Muita gente não admite isso, né? Muita gente vem com aquele discurso de solto, ou um discurso depreciativo, ou destrutivo, né? De, pra mim tanto faz, eu vou morrer, nada me importa. Mas pessoas que estão dizendo isso estão ressentidas, magoadas, ou não têm coragem de encarar o desafio de construir algo que gere algum legado para si mesmas. Porque, essencialmente, nós seres humanos, nós não queremos morrer. Nós queremos ser lembrados, nós queremos ser importantes para alguém. Nós queremos ter significância para um grupo de pessoas. Quando a gente não tem esse grupo, quando a gente não tem acesso a um grupo de amigos, a uma esposa, a um marido, a uma família, nós ficamos um pouco descolados da realidade. Pode observar que quanto mais as pessoas se descolam dos vínculos emocionais presenciais, mais estranhas as suas opiniões ficam, mais descolados do mundo real elas se tornam. Isso porque nós precisamos dos outros para balizar as nossas opiniões. Como funciona? Quando eu tenho uma ideia, a primeira coisa que eu preciso fazer, se eu for um ser humano saudável, é eu chegar para os meus, ou seja, chegar para os meus amigos, para minha esposa, para minha família e apresentar a minha ideia. E aí, as pessoas desse meu grupo vão dizer: pô, Júlio, essa ideia é boa. Não, Júlio, essa ideia é ruim. Ó, Júlio, eu gostei, mas você pode fazer de tal forma. Ou seja, eles vão de certa forma avaliando a ideia e com base nessa mediação, eu consigo aprimorar a minha visão do mundo, da realidade e criar algo que faz sentido para o mundo. Por quê? Porque eu estou sempre dividindo, compartilhando, recebendo um retorno sobre as minhas opiniões. Se eu não tenho essa base comparativa, o que acontece? Eu enlouqueço. Porque as minhas ideias não vão ser contrastadas com outras pessoas. Eu vou ter uma ideia e eu vou simplesmente fazê-la, lançá-la. E isso naturalmente, provavelmente, vai gerar algum tipo de desastre. Não é à toa que você vê hoje na internet um mundo repleto de opiniões extremistas. Nada mais são do que pessoas que nunca avaliaram as suas ideias verdadeiramente com pessoas que fazem parte de seus círculos sociais mais íntimos. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós, mais uma vez, seres humanos somos seres sociáveis. Nós precisamos de pessoas à nossa volta. Nós precisamos pertencer a um grupo. E naturalmente, na tentativa de pertencer a um grupo, a gente se envolve com vários movimentos diferentes, várias pessoas diferentes, né? Por exemplo, durante a adolescência é muito comum que você encontre um grupo, seja os skatistas, os metaleiros, os sertanejos, enfim, você vai encontrar um grupo que você se identifica e você vai andar com eles, certo?
Essa é uma tentativa de você se encontrar nesse mundo tão cosmopolita, né, tão cheio de coisas diferentes, gostos diferentes. E, naturalmente, conforme você vai passando por esse processo de amadurecimento, quando você se torna adulto, o comum para você começar a pertencer a algum lugar é você criar uma família, manter o seu grupo de amigos e ter um trabalho. Ou seja, são geralmente essas três esferas, né, que a gente fica trabalhando durante a nossa vida adulta. Naturalmente, né, infelizmente, melhor dizendo, nós temos pessoas que não acertam nesse equilíbrio. E muitas vezes, por não terem acesso a uma família, ou não acreditarem que a família é um caminho saudável, por não terem tido a experiência de ter amigos adequados, ou não cultivou esses amigos por tempo suficiente, o que acontece é que ela dedica todos os seus esforços de pertencimento a uma empresa, por exemplo. Provavelmente você deve conhecer alguém que trabalha insanamente, como um louco, passa horas e horas extras todo mês e ele está dando sangue para aquela empresa. Isso pode ser entendido como uma necessidade de crescimento. Você pode olhar para essa pessoa e falar assim, nossa, ele realmente quer crescer profissionalmente. Mas vamos com calma. Existe uma linha muito tênue entre crescer profissionalmente e se matar por uma corporação, certo? São duas coisas diferentes e você sabe qual é a diferença entre os dois. Geralmente, aquele que está se matando em uma corporação, ele está se enganando. Ele está tentando ser insubstituível no lugar errado. Porque entenda que uma empresa, ela não liga para você. Você pode ser o funcionário do ano, você pode ganhar vários bônus, ganhar viagens, ter benefícios, você pode ganhar tapinhas nas costas, mas o objetivo de uma empresa nunca será ação social. O objetivo de uma empresa sempre será o lucro. Isso significa que quando você deixar de ser conveniente para alguém, ou seja, um gestor lá acima de você que decide trocar a equipe inteira, ele vai te mandar para a rua. E eu tenho certeza de que se você tem alguns anos de vida, algumas primaveras passadas, você já sentiu isso, né? De ter se dedicado pesadamente para uma empresa e do dia para a noite você se vê na rua, sem nenhum tipo de explicação ou nenhum tipo de mérito aparente. O mais estranho é que quando você é demitido, de repente todos os seus colegas de trabalho, aqueles parceiraços do trabalho, param de falar com você ou lentamente se afastam, porque simplesmente você não pertence mais ao grupo. E aí você percebe que aquela empresa não vai nunca te transformar em um ser insubstituível. Logo, o trabalho, né, ou seja, o trabalho corporativo principalmente, não é o caminho para ser insubstituível. E aí você, obviamente, vai para o seu grupo de amigos, os seus brothers. Para os homens, especificamente, o grupo de amigos é uma parte muito importante da sua saúde emocional, né? Muitos de nós temos grandes irmãos, caras que estão conosco há uma jornada longa, passaram por poucas e boas, engoliram muito sapo, ou seja, pessoas que realmente estão na caminhada conosco há muito tempo. Mas, hora ou outra, você percebe que alguns amigos vão se afastando. Eles vão tomando novas escolhas em suas vidas, eles talvez recebam uma promoção para um trabalho e tenham que sair do local onde eles estão e se afastar fisicamente, geograficamente de você. E o grupo de amigos vai lentamente se esfriando. Ou talvez você vá mudando com o tempo e as suas opiniões começam a não bater mais com seus amigos. E aí o que acontece é que lentamente vocês se afastam. E talvez haja outro cara que entre nesse grupo de amigos e substitua o seu papel. Então, no grupo de amigos você também é bastante substituível, né? Veja, na empresa, nos amigos, todo mundo pode ser substituído. Agora, na família, as coisas mudam de ordens de magnitude. Por quê? Porque as famílias possuem um laço que vai além da vontade. Quando você escolhe ter uma criança, por exemplo, quando você escolhe ter um filho, isso significa que você está criando um laço indissolúvel. O que isso significa? Por exemplo, eu, Júlio, sou pai de 2 crianças, certo? Isso significa que se você me tirar do Brasil, me colocar, sei lá, na Tasmânia, me deixar lá preso, sendo torturado, tirar todos os meus pertences, todas as minhas posses, deletar tudo que eu sou do mundo, ainda assim eu serei pai. Minha filha, as minhas filhas, vão sentir uma saudade imensa de mim. Vão ficar com um buraco dentro de suas vidas que talvez elas consigam preencher parcialmente com um padrasto, por exemplo. Mas o padrasto nunca, em hipótese nenhuma, será o pai verdadeiro. Não será. O que isso significa? Que em um mundo tão volátil,
onde o trabalho não me pertence, onde o grupo de amigos é volátil, onde as coisas mudam rapidamente, onde os valores sociais estão constantemente contrastando com a minha opinião e muitas vezes a gente não sabe qual é o melhor caminho a seguir, existe uma coisa que resta neste mundo que ainda transforma um homem em insubstituível: ser pai. E é interessante que quando a gente se torna pai, a gente sente isso fisicamente. Aquela chave que vira nada mais é do que a percepção de que até o dia de sua morte, este rótulo ninguém vai tirar de você. Você agora, meu amigo, independente do que aconteça, você é pai e você tem responsabilidades. Como eu disse, ser homem é ser responsável. E a responsabilidade mais nobre que existe neste mundo é de criar outro ser humano, de pegar um serzinho vulnerável e formá-lo para que ele se torne um adulto responsável e que, quem sabe, crie um legado positivo para a sua família, para a sua linhagem, para a sua vida. Então, é exatamente isso que acontece na mente de um homem quando ele se torna pai. O jogo fica sério. Ele não pode mais desistir. Você não pode desistir de ser pai. Mesmo que você tenha abandonado a sua criança, rejeitado o seu filho, não aceito a ideia de que ele existe, nada importa. Para aquela criança, você ainda é o pai dela. Mesmo que ela não saiba quem você é, existe um vínculo misterioso que habita entre os dois e que precisa ser preenchido de alguma forma. Então, meus caros, se vocês buscam por criar um legado para si mesmos, esqueçam das estátuas, esqueçam das grandes corporações, esqueçam do dinheiro. Lembrem-se que a forma mais incrível de você deixar parte de você para este mundo, ou ao menos se sentir mais completo em um mundo totalmente desorientado, é criar um pequeno ninho seguro, protegido, e então criar descendentes. Esses descendentes vão ser aqueles que vão propagar quem você é pelos ecos da eternidade. Talvez as minhas filhas tenham filhos que carreguem parte dos meus valores, que depois eles tenham outros filhos que carreguem parte dos meus valores. Então, enquanto essa linhagem existe, um pedacinho do Júlio está lá. E tudo começa com o ato de ser insubstituível sendo pai. É por isso que quando a gente vira pai, tudo muda. Não dá mais para vacilar. Nós aceitamos um fardo que não pode ser tirado das nossas costas. E não entenda isso como algo ruim, tá? Muitas vezes as pessoas se assustam, com essa ideia. Mas se você tem uma boa esposa, se você tem uma boa família, vai dar tudo certo. Então, seja consciente, não seja pai antes da hora, não se destrua colocando um fardo na sua cabeça e nas suas costas que não seja adequado ou não seja no momento adequado. Então, ser pai é uma atitude nobre, mas que precisa ser bem pensada, bem estruturada. Então, por isso, não se empolgue. Cuidado. Os seus descendentes vão estar com você pelo resto da eternidade. Escolha muito bem a parceira que estará do seu lado. Escolha muito bem o momento certo de se tornar pai. Somente assim você vai sentir essa virada de chave da forma adequada e da forma saudável, como, por exemplo, eu senti na minha vida. Certo? Não sei se eu fui claro o suficiente, não sei se as minhas reflexões devaneadas e soltas aqui podem trazer benefícios para você, mas se você tem algo a dizer sobre o assunto, coloque nos comentários aqui abaixo, quero saber o que você pensa. E naturalmente, é um prazer estar aqui com você dividindo algumas ideias. Se você quiser receber mais vídeos desse canal, clica na curtida, se inscreva e a gente se vê num próximo vídeo.